Nesse vídeo eu vou analisar 4 carteiras de seguidores e vou depois comentar qual é o meu processo, como eu enxergo as etapas para montar uma carteira global, tá? Esse vídeo é um dos mais importantes, é tipo o ápice de tudo isso que eu já falei ao longo dessas dezenas de vídeos que eu já fiz nesse canal. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, então presta atenção até o final, porque é no final que eu mostro exatamente as etapas para você entender a formação de uma carteira global. Se você não me conhece ainda, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. A primeira pessoa que me mandou uma carteira foi o Jorge Vitor. Ele queria investir 50% em QQQ, que é o ETF que investe nas 100 maiores empresas da Nasdaq, 25% no IVLU, que é um ETF que investe mais no fator valor em empresas de países desenvolvidos fora dos Estados Unidos, e 25% em ouro, tá? O IAL é um ETF que investe literalmente em ouro, ele tem propriedade de ouro, né, da commodity, que está guardada em vários cofres em volta do mundo, tá? Então essa aqui é mais ou menos o diagrama para mostrar para você como é que tá a carteira dele. A linha preta é basicamente todo o mercado mundial, dividido aqui 55%, praticamente metade é americana, é nos Estados Unidos, e 45% é fora dos Estados Unidos. O QQQ investe nas 100 maiores empresas da Nasdaq, tá? Mas considerando que a Nasdaq é a segunda maior corretora americana, praticamente são 100 das maiores empresas também americanas, tá? Tem outras também na Bolsa de Nova York, mas é uma das principais bolsas do mundo. Consequentemente, um ETF que tem apenas 100 empresas, ainda assim tem um pedaço bem considerável do mercado americano, tá? Então aqui ele tá relativamente bem representado no mercado americano, com uma exposição bem grande para tecnologia, tá? 40% é de tecnologia, outros 20% é de serviços de comunicação. Então todas essas empresas famosas acabam ocupando mais de 50% do índice. Mas considerando que isso é o que está o mercado hoje em dia praticamente, é um ETF que era para ser neutro, mas não é, porque as empresas de tecnologia costumam serem listadas na Nasdaq, tá? Então assim, tá, ele tem exposição aos Estados Unidos, legal, ele tem exposição também a empresas fora dos Estados Unidos, de uma forma praticamente oposta. Eu acho bom que ele tenha essa complementariedade, porque o QQQ é um ETF que investe em empresas grandes de crescimento, tá? Em empresas em geral mais caras, de melhor qualidade. O IVLU investe em empresas mais baratas, porque ele foca no fator valor, que é aquele fator que seleciona empresas com maiores dividendos, menor preço em relação ao patrimônio líquido, menor preço em relação ao fluxo de caixa, etc. Consequentemente, acaba comprando empresas que o mercado acaba descontando um pouco, porque elas podem não ter tanta qualidade assim. Então, pelo menos tem uma compensada aí. É bem interessante que ele investe em outra geografia e, consequentemente, a outro ciclo econômico, a outras taxas de juros, não só em um país, como é os Estados Unidos, mas em diversos países, tanto na Ásia quanto na Europa. E por fim, ele investe 25% em IAL, que é basicamente ouro. Eu vou fazer um vídeo específico sobre ouro, então não vou falar tudo aqui, mas basicamente eu particularmente não invisto em ouro, tá? Porque o ouro não é um tipo de ativo gerador de caixa e historicamente ele tende a ser tão volátil quanto ações, não gerando aquela segurança que muitas pessoas imaginam. As pessoas querem ter proteção na crise, mas na imensa maioria das vezes investimento em renda fixa consegue fazer isso de uma maneira muito mais eficiente e com menos risco, tá? Mas é uma carteira bem interessante, ela é bem simples. O importante é que a carteira seja simples para você ter consistência no longo prazo. Por quê? Porque sempre você vai encontrar daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos um ETF melhorzinho. E se você quiser ficar colocando sempre o que é melhorzinho, você não vai ter consistência, você vai ficar vendendo o tempo inteiro, tá? A próxima carteira que eu gostaria de mencionar é a do Matheus. Ele investe 33% no QQQ, que é aquele ETF que a gente acabou de ver das 100 maiores empresas da Nasdaq, mas também ele investe em duas empresas individuais, 33% na Disney e 33% na Ross Stores, que é uma rede de mais de 1000 lojas nos Estados Unidos de roupas e tal, aquelas roupas de grife mais baratas e tal. Então é mais ou menos esse o diagrama dele. Ele investe só em um ETF, que é o QQQ, então ele está só exposto aos Estados Unidos, com outras duas empresas americanas. A Ross também é basicamente só nos Estados Unidos.
A Disney tem sim receita fora dos Estados Unidos, mas não é tanto assim. A grande parte da receita é de mídia dentro dos Estados Unidos, tá? Então ele está só exposto a uma geografia, então eu não considero que ele esteja diversificado. Praticamente a 2 empresas em 2 setores específicos, também não considero que ele esteja diversificado. E com uma exposição bem grande aqui a empresas de tecnologia. Ele quer basicamente tentar ganhar do mercado com essa concentração toda, tá? Isso é bem claro, tá? Mas o que eu queria falar é o seguinte, as pessoas já me perguntaram várias vezes, Otávio, eu posso misturar uma estratégia de stock picking, né, que é uma estratégia de selecionar individualmente ações, com uma estratégia de ETFs? Primeira coisa é o seguinte, pessoal, presta atenção aqui. As pessoas, elas têm essa mania de ficar fazendo dicotomias entre as coisas, uma coisa ou outra, como se fossem coisas opostas. Isso não existe, tá? O que existe é o seguinte, você tem lá milhares de ações, mais de 10 mil ações no mundo inteiro, e na medida em que você faz qualquer tipo de seleção, você começa a dividir, porque você está pressupondo que um maior peso ou um critério que elimina algumas empresas vai gerar um melhor retorno para você ajustado pelo risco, tá? Agora, você pode continuar fazendo isso eternamente até você chegar apenas em uma ação. Então, selecionar ações individualmente não é diferente de você escolher um ETF, porque qualquer ETF que não invista em todas as empresas mundiais também é uma forma de seleção. Você, quando investe na Disney, também está fazendo uma seleção, só que de uma maneira muito mais drástica. Não existe isso de, eu vou investir de forma totalmente diversificada ou totalmente concentrada. Não existe isso. É uma gradação. De uma ação você pode ter 2, 3, 4, 5, 6, até 10 mil. Tá, então assim, sempre tem essa possibilidade. É totalmente possível que, por exemplo, você tenha várias ações individuais selecionadas individualmente e você esteja melhor diversificado do que você selecionar um ETF mega concentrado lá, que só investe em um setor de uma categoria de tamanho de empresa com um determinado preço em uma geografia. Com certeza, se você tiver empresas em vários tipos de categorias diferentes, você pode sim tá mais seguro investindo em ações individuais. É óbvio que os ETFs são muito mais eficientes para fazer isso para você, para dar essa segurança, para tirar os vieses emocionais, para aumentar sua rentabilidade, para diminuir as taxas. Eles são bem benéficos nesse sentido para você conseguir formar uma carteira de aposentadoria global. Agora, não existe essa dicotomia, eu só queria mostrar que tudo é uma gradação, de uma até mais de 10 mil ações. O que importa são sempre os critérios que você corta, como você divide. Você fala, esta eu não quero e esta eu quero, tá? A próxima carteira que eu gostaria de mostrar para você é a carteira do André. Ele investe basicamente 60% em VT, que é aquele ETF que investe em todas as grandes e médias empresas mundiais. Tem mais de 8 mil empresas dentro desse ETF. Além disso, ele investe 20% em Value A, que é um ETF do fator valor nos Estados Unidos, e 20% em Sleeve, que é uma carteira de small caps também do fator valor nos Estados Unidos, tá? Essa aqui é mais ou menos o diagrama da carteira dele. Então você vê que ele tem sim uma diversificação global porque ele investe em VT, mas ele investe só 60% em VT, tá? Então assim, considerando que metade ali é dentro e fora dos Estados Unidos, na realidade ele teria 30% fora dos Estados Unidos e ele coloca o resto todo dentro dos Estados Unidos. Então ele coloca 70% da carteira dele nos Estados Unidos. É uma carteira já muito mais balanceada, tá? Ele considera que os Estados Unidos podem ter uma performance melhor e ele foca aqui no fator valor, investindo tanto em empresas médias e grandes pelo Value A, quanto em empresas de small caps pelo Sleeve, tá? É importante salientar que o Sleeve ele é relativamente um pouco mais leve, porque ele, apesar de selecionar empresas mais baratas, a ponderação, o peso delas é principalmente pela capitalização de mercado de forma predominante. Tenham lá uma equação meio complicadinha, mas é basicamente isso, tá? Ele mistura os fatores para fazer a ponderação, para fazer o peso, mas é predominantemente a capitalização de mercado. Então ele tende a ir de acordo com o mercado nesse sentido, apesar de, claro, ter um critério de valor do Sleeve, tá? O Value A eu acho bem interessante, por quê? Porque ele é um ETF que, além de selecionar empresas do fator valor, ele considera a mesma divisão de setores do mercado neutro, tá? Então, por exemplo, empresas de tecnologia, ele investe bastante, em torno aí de 20%, o que é muito raro para um ETF de valor, porque em geral empresas de tecnologia são mais caras. A questão é que ele seleciona dentro de cada setor, ele seleciona as empresas mais baratas dentro de cada setor, o que não acontece com o Sleeve, que ele faz essa régua geral, aí ele passa a régua de forma geral
mundial e, consequentemente, ele tem muito menos empresas de tecnologia porque raramente elas são as mais baratas. O Sleeve tem muito mais empresas financeiras, por exemplo, que tendem a ser mais baratas. Mas é interessante porque ele tem 2 ETFs que têm critérios diferentes do fator valor e então eu considero que ele é uma carteira bem balanceada no longo prazo, tá bem diversificado de uma forma bem segura, gostei bastante, tá? Depois tem a carteira do Bruno, que ele investe em ouro, basicamente, o ETF YAL, como eu já havia mencionado, o QQQ, que é as 100 maiores empresas da Nasdaq, VOO, que é as 500 maiores empresas americanas. Ele investe nesse ETF aqui, é ESPO, que é o VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF. É um ETF, basicamente, que investe em empresas relacionadas ao mercado de videogames e esportes virtuais. Além disso, ele investe também no AOK, que é um ETF que replica, que tenta montar uma carteira neutra global que investe tanto em renda fixa quanto em variável, mas predominantemente em renda fixa, tá? Ele investe aí 70% em renda fixa. Essa aqui é mais ou menos o diagrama da carteira dele, você vê como é interessante, né? O AOK investe 70% da carteira do AOK, ele investe em renda fixa. Eu não sei o percentual que ele usou, tá? Então pode ser um percentual grande ou pequeno. Se for pequeno, basicamente ele vai ter colocado não muita coisa aqui. Aqui parece muito grande porque é só pra gente ter uma noção visual do que está dentro do AOK. Mas, além disso, ele investe no VOO, tá? que é 80% do mercado americano em termos de tamanho. Além disso, ele investe nas 100 maiores empresas da Nasdaq e no ESPO também, que tem uma pequena parte de congruência aí com o VOO e com o QQQ, mas é bem pouco mesmo, tá? Então, assim, ele investe basicamente de forma neutra no mercado americano com o VOO, também investe de maneira neutra pelo AOK, então eu não vejo sentido ele ter 2 ETFs que investem de maneira neutra aqui. O QQQ não é neutro, mas em tese era para ser, porque ele investe pela capitalização de mercado. Ele não estabelece de forma específica um critério para selecionar empresas de tecnologia. Ele acaba investindo em empresas de tecnologia pelas circunstâncias de empresas estarem mais naquela bolsa, mas em tese era para ele ser neutro. Então tem 3 ETFs aí mais neutros assim que ele investe nos Estados Unidos. Eu não entendi porque que ele não investiu de alguma forma um pouco mais ampla fora dos Estados Unidos, né? E ele fez aí o risco aí de investir em empresas de videogames. Não existe literatura mundial nenhuma que explica que esse tipo de empresa vai ter uma rentabilidade maior ajustada pelo risco. Então é um chute dele, né? Todo mundo pode tomar o risco que quiser. Agora eu gostaria de mostrar para você como eu entendo que funcionam as etapas de visualização de uma carteira, né? Isso é muito claro porque são etapas bem diferentes e etapas que deixam tudo mais claro, tá? A primeira coisa é a disposição geográfica, tá? Como que o mundo, de fato, ele é dividido. Eu vou tentar formar uma carteira base aqui, eu não vou dividir em ativos, em ETFs, mas mostrar as categorias para você entender como os ETFs no mundo são divididos, tá? Isso aqui é bem importante. Então, assim, considerando todos os ETFs do mundo, o mercado mundial, 55% tá nos Estados Unidos, tá? 45% das ações estão fora dos Estados Unidos. Desses 45%, 20% estão em mercados emergentes, ou seja, a Ásia, a América Latina, e 25% estão em mercados desenvolvidos. É bem importante falar que desses mercados emergentes, por exemplo, quando você compra um ETF de mercados emergentes, você pode pensar Brasil, México, mas na realidade grande parte dos mercados emergentes estão na Ásia, tá? Os mercados financeiros são muito maiores e mais fortes na Ásia em relação aos mercados da América Latina, então o percentual maior de mercados emergentes está na Ásia. Quando você investe num ETF deles, você tem que ter essa consciência. E obviamente o percentual muito menor está na África e no Oriente Médio, que são mercados financeiros bem menores, tá? Além disso, dentro dos países desenvolvidos, 60% é Europa e 40% é Ásia. Ásia, eu quero dizer os países desenvolvidos da Ásia. Então é basicamente Japão, que é a grande parte, Taiwan, a parte de Hong Kong ali que eles consideram também desenvolvido, e a Austrália e a Oceania de forma geral, tá? Então é basicamente isso que é a divisão mundial. Então sempre quando você pensa em um ETF, você tem que pensar onde é que ele tá? E se você investe em um ETF neutro, você tem que saber que ele tá mais ou menos com essa exposição aqui. Agora, se a gente considerar também a renda fixa, as pessoas não pensam nisso. Qual é o tamanho da renda fixa? Mas a renda fixa mundial é maior do que o mercado de ações mundial, por incrível que pareça.
Então eu só fiz um diagrama aqui, provavelmente é bem parecido, tá? A divisão entre países, provavelmente um percentual bem maior nos Estados Unidos, porque a renda fixa ela é muito mais desenvolvida, mas o valor de renda fixa mundial é muito maior. Então se você quiser uma carteira neutra global, você vai acabar tendo mais renda fixa do que ações. Isso aqui é bem interessante. Além disso, é importante entender que sempre quando você investe, você está se expondo a setores. Todos esses tipos de divisões são apostas que você faz que a sua carteira vai performar melhor que o mercado. Tanto em termos de lugares, ou seja, eu acho que vai ser melhor nos Estados Unidos se você alocar mais lá do que a natureza neutra do mercado. Assim como com setores. Isso aqui é a divisão do VT, que ele replica o mercado neutro mundial. Então, basicamente, 23% do mercado mundial está em tecnologia. Praticamente 18% está em empresas financeiras. 13% está em empresas de saúde, etc. Então, essa aqui é a exposição neutra. Tudo que você faz que é diferente disso é uma aposta que você está levando, tá? Além disso, isso aqui é uma das coisas bem importantes que as pessoas não pensam em geral, mas é essencial para você entender qual é o tipo de exposição que você tem. E essa divisão de categorias, tanto por tamanho quanto por características de valor ou de crescimento. A gente pode dividir as empresas em 9 quadrantes, tanto em empresas grandes, médias ou pequenas, ou empresas de valor que tendem a ser mais baratas, mas tendem a não ter uma qualidade tão boa, porque o mercado paga menos por empresas que têm menor qualidade e menor crescimento. E de outro lado tem as empresas de crescimento, em que eles chamam de growth, que são empresas que tendem a ter uma qualidade melhor. Aqui em cima, as grandes são aquelas famosas que todo mundo gosta, Microsoft, Apple, Amazon, estão todas aqui nas grandes de crescimento, empresas que tendem a ser mais caras. Historicamente, pela literatura e todas as pesquisas que foram feitas mundialmente, o retorno maior de todos esses quadrantes aqui se dá nas empresas small cap value. Por quê? Porque em geral o mercado penaliza muito, o mercado baixa muito o preço desse tipo de empresa porque acha que ela é muito arriscada, quando na realidade não é tanto. Então quando a empresa demonstra que não é tão ruim assim, as ações tendem a subir de uma maneira mais consistente. Por outro lado, empresas grandes, famosas, as pessoas costumam pagar demais e, consequentemente, a empresa, apesar de entregar um resultado bom, não entrega tudo aquilo que o mercado tinha pago. Então, consequentemente, a expectativa é quebrada e, consequentemente, o preço da empresa, o valor da empresa tende a não performar tão bem, tende a cair um pouco, porque a empresa não consegue entregar um crescimento tão robusto como se esperava. No mercado tudo é expectativa, tá? Então isso aqui é essencial que você entenda, tá? E quando a gente usa, por exemplo, o site do Morningstar, a gente consegue ver como tá cada um dos ETFs que você investe. Então, por exemplo, tem esse ETF aqui, ó, iShares Emerging Markets Dividend ETF. É um ETF que a gente viu lá da geografia dos mercados emergentes, mas ele é de dividendos. Empresas de dividendos, em geral, costumam ser mais do fator value. Empresas mais baratas, com uma qualidade um pouco menor, mas que pagam dividendos proporcionalmente ao seu valor de mercado. E aqui a gente vê também o tamanho das empresas. Aqui a gente vê, ó, por exemplo, que dentro do quadrante que eu mostrei para você, esse ETF costuma pegar empresas em média, do tamanho médio, nem grandes nem pequenas, mas também pode pegar empresas pequenas e grandes. Você vê o círculo azul aqui. Você vê que em termos de percentuais, 36% está bem nesse quadrante de empresas médias do fator valor. Não tem nenhuma empresa de crescimento, nenhuma empresa de muita qualidade aqui nesse ETF, tá? Por exemplo, se a gente pega um ETF, o neutro, que eu já falei, o Vanguard Total World Stock ETF, o VT, ele investe em empresas grandes e médias do mundo inteiro de maneira neutra. Como é que a gente vê que é neutro? Porque ele investe tanto em growth quanto em value, tá? Então, quando a gente vê aqui os percentuais, você vê que é bem dividido em relação às empresas grandes e médias, tá? De uma maneira neutra. Quando a gente pega, por exemplo, o IVV, que é o ETF do S&P 500, das maiores empresas americanas, você vê que ele só investe em empresas grandes mesmo aqui, ó. Nada em empresas pequenas, muito pouco em empresas médias, de uma maneira bem distribuída entre empresas de crescimento e de valor. Além disso, quando a gente vê, por exemplo, o ETF IVLU, que é o ETF de mercados desenvolvidos fora dos Estados Unidos do fator valor, você vê que ele é bem focado no fator valor, obviamente, porque você escolheu um ETF dele, ó, 57% está na categoria de empresas grandes do fator valor. E por fim, por exemplo, empresas de tecnologia que todo mundo gosta, grandes de tecnologia, o VGT está no extremo oposto. Tá aqui, ó, em empresas extremamente grandes de tecnologia, tá? Então, de crescimento.
quando a gente vê os pesos, tem poucas empresas do fator valor. Aqui, ó, tem só, quando a gente soma 11 com 1 aqui, dá só 12% desse ETF tá em empresas do fator valor. Então é mais ou menos isso que eu queria mostrar para você, quais são as divisões, como você tem que enxergar o mercado mundial, tanto em geografia, quanto em setores, quanto em categorias de tamanho e categorias de valor ou crescimento. Todos os ETFs se enquadram em todas essas categorias aqui. Tudo que você faz que sai da neutralidade é uma aposta que você está fazendo. Então é mais ou menos esse conteúdo que eu gostaria de mostrar para você. Se fez sentido, se você gostou, dá um like. Comenta aqui para eu saber se você gostou, fala. Enfim, pode colocar sua carteira que eu vou dar uma olhada. Se você quiser, pede aí para eu avaliar, que eventualmente eu posso fazer um vídeo futuro com a carteira que você ia colocar por aqui. Compartilhe esse vídeo porque, sério, seus amigos, todo mundo precisa saber como investir para aposentadoria de uma maneira segura. Você vê o que acontece no Brasil hoje em dia, todos os nossos problemas políticos, e é essencial que você tenha a segurança do mercado internacional ao seu lado e que você consiga fazer isso de uma maneira inteligente, sem esses vídeos motivacionais que a gente vê no YouTube por aí, que todo mundo só fica falando do que é famoso. Você tem que ter estratégia, você tem que entender de fato onde você está colocando o seu dinheiro nas categorias exatamente do mercado. Então é mais ou menos isso. Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada que eu for colocando aqui. Beleza? Valeu!